E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um episódio do Da Minha Biblioteca para Sua. E o livro de hoje é um livro de não ficção escrito por um historiador. O nosso livro de hoje é o 21 lições para o século 21. Que livro interessantíssimo de ser lido. Ele vai abordar várias questões muito atuais para nós como seres sociais. Ele vai desde questões políticas, falando um pouquinho ali da relação dos presidentes, dessa visão político-econômica, as tais aí das fake news e o papel que elas têm dentro dessa sociedade. Ele faz comparações muito interessantes, incluindo falando dessa onda de violência, qual a diferença e por que o terrorismo ele tem um impacto tão grande do que outras formas de violência que a gente conhece por aí e por que ela afeta tanto os governos, né, de vários países aí. Gente, é um livro espetacular. Uma outra coisa muito interessante que ele aborda também é a relação do ser humano com a religiosidade e como que essa religiosidade, ela vai mantendo o ser humano dentro de uma certa linha moral, ética, e que hoje tá meio doido aí, né? Tem gente que fala que não tem que ter religião, o Estado é laico, aquela discussão que a gente sempre fica sabendo, né? E que não vem ao caso neste momento. Mas ele diz uma coisa muito interessante, que o caos para que o mundo está caminhando, ele vai fazer esse mundo que hoje tanto briga, né? Tanto fala mal de uma religião, de outra, isso e aquilo outro, ou das religiões em si, vai pedir para que tudo isso seja unificado. E para que eles vão entender que uma única instituição seria capaz de organizar o caos para que o mundo caminhe. Só uma visão aí do historiador. Leia o livro que você vai entender bem mais profundo o que eu tô falando aqui. A ideia do vídeo não é ser muito longa, né, e não é ficar debatendo história neste momento. A gente pode fazer uma outra série. Então, só pra dar uma curiosidade aí pra você, pelo menos pra te aguçar, pra você ir ler, pra você ir buscar. E ele coloca que a população tem uma certa urgência, terá, né, uma certa urgência e uma tendência a buscar na religiosidade. Se você parar para pensar, é muito interessante. Qual seria um único ponto comum em praticamente todo mundo? É a religião, né? A religião em si, não uma religião específica. Então, em algum momento, talvez a religião retome o seu papel, e aí a gente tem várias coisas que pode pensar, né? Se você é cristão, já deve estar aí voando as ideias. Mas é muito interessante. Outra coisa também que ele vai falar, e ele vai deixar muito claro, inclusive nas palestras que ele faz, ele fala isso, que é muito importante o jovem de hoje entender o mundo que ele vive e entender como ele tem que ser para este mundo, né? Hoje nós não precisamos mais de pessoas extremamente técnicas que só sabem mexer naquela determinada peça daquela máquina. Precisamos de pessoas que consigam entender o todo, que vejam o todo e tenham também uma forma interessante de lidar com as coisas, né? Não só emocionalmente, mas na praticidade do executar e de tudo mais. O século 21, ele exige um profissional que saiba se reinventar. Então, é um livro que vai trazer muito desses pensamentos para a nossa sociedade, para a nossa vida. É um livro que ele comenta, e eu indico também, reforço aí o que ele fala, que todo jovem, se você é jovem, você está terminando o ensino médio, está começando a faculdade, está já no ensino médio, está buscando o mercado de trabalho, leia este livro. Ele vai te ajudar a abrir muito a mente aí para várias coisas. E são 21 capítulos, é um livro bastante interessante. Né? O meu livro tem post-its aqui marcados, ele tem várias anotações, ele vai falar de vários momentos. Esse daqui eu marquei com lápis de escrever colorido que eu tenho
algumas cores. E aí, né, a gente também tem algumas anotações. No livro é lápis, né, cor de rosa, mas é lápis. Então tem muitas anotações, muitas coisas legais aqui que a gente vai olhar. É um livro que vale muito a pena você ler. E esse historiador é um historiador muito interessante. Quer ter uma visão do que vai ser o seu século XXI? Não deixe de ler esse livro. Da minha biblioteca para sua fica por aqui. Te aguardo no próximo episódio. E não esquece, gente, se você curtiu o vídeo, se você gostou das informações, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, divulga para a família, para os amigos, ajuda aí o canal a crescer. E segue a gente também lá no Instagram, Passeios e Leituras, para mais dicas dos benefícios da leitura, hábitos de leitura, poesia e muito mais para você. Até o nosso próximo episódio.